Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos aqui. Esse nosso time é muito bom de horário. A gente já está com uma galerinha boa aqui acompanhando e só aumentando, né? Sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade à programação da terceira edição do Encontro COP, que a gente está promovendo. Tivemos um encontro de manhã focado em planejamento estratégico e agora à tarde a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, o que esperar das relações de trabalho. Para a gente começar, queria ter certeza que está todo mundo vendo, ouvindo, tudo bacana. E se tiver algum problema, como sempre, toda a nossa interação é feita aqui pelo chat. Vocês podem colocar as mensagens de vocês aqui e a nossa equipe vai tentar ajudar da melhor forma possível. O mesmo vale para as perguntas. Qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo das apresentações, coloquem aqui no chat e a equipe responsável vai fazer a curadoria dessas perguntas e repassar para os nossos painelistas da tarde, ok? Lembrando que o nosso evento começa a ser gravado a partir de agora, para ficar disponível depois para quem não teve oportunidade de acompanhar ao vivo com a gente. A gente vai dar início, então, à nossa programação com a participação da nossa gerente geral pela OCB, a Tânia Zanella. Tânia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Gi, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí. Um dia cheio, né? Já o segundo encontro aí, e tenho certeza que as agendas aí estão bem complicadas, mas eu acho que esse nosso alinhamento, essa participação das nossas organizações estaduais nesses encontros tem sido fundamentais aí para a gente estar alinhados para um trabalho aí conjunto e resultados positivos aí para as nossas cooperativas. Mas hoje a gente vai falar de um tema bem fácil, né, Juscelia? Um tema bem simples, Pastore. Já agradecendo aí imensamente o Pastore, que hoje vai estar aqui conosco, um companheiro de muito tempo já, né? Um parceiro aí do Sistema OCB. Mas o tema hoje são as relações de trabalho. Obviamente, a gente está vivendo numa situação, num momento bastante complicado e num momento que se discute muito, né? Essa relação de trabalho, né? Nós tivemos aí que nos adaptar a essa realidade e isso diz muito respeito aí às novas formas de trabalho que são colocadas aí como desafio para as instituições. A CNCOP, coordenada aí pela Juscelia, nós também temos aqui o Bruno, a Márcia, que fazem parte dessa equipe. Eles têm representado o sistema OCB junto ao Conselho Nacional do Trabalho, eles têm trabalhado junto com as nossas relações institucionais nos temas referentes a esse assunto, temas esses que vieram muito forte agora no momento de pandemia, e que trouxeram aí essa responsabilidade à equipe da CNCOP, a equipe interna do sistema, de fazer essas análises, né, das medidas provisórias, a 927, a 936, que trabalharam questões referentes a esses novos modelos, esses modelos de relações de trabalho. E isso sempre com um olhar não só para casa, mas também um olhar para as nossas organizações estaduais e também um olhar para as nossas cooperativas, né? Aonde nós teríamos aí que nos adaptar e colocar essas informações à disposição das nossas cooperativas, das nossas organizações estaduais. Então, hoje o tema, de fato, ele é muito pertinente, não só o assunto em si, mas também pelo momento que a gente vive, né? Então, eu tenho certeza que vai ser de grande valia esse alinhamento que nós vamos fazer no dia de hoje. Agradecendo mais uma vez, pastor, a sua presença. Sempre que a gente tem algum aperto aí com relação a algum entendimento, né? Nessa questão das relações de trabalho, ou tema referente a esse tema trabalhista, a gente sempre socorre ao pastor e tem sempre sido muito, muito solícito aí ao sistema OCB. E no momento que a gente discute reforma sindical, no momento onde a gente discute o Ministério do Trabalho não sendo mais o Ministério do Trabalho, né, indo junto aí ao Ministério da Economia, algumas outras partes do Ministério junto ao Ministério da Justiça. Então, um momento que eu acho que é extremamente oportuno para a gente fazer esse tipo de discussão.
Então, eu quero agradecer imensamente aí as nossas organizações que estão conosco hoje pela segunda vez, estão participando nesse alinhamento, nesse encontro que tem essa finalidade, e agradecer novamente aí a participação, o trabalho da CNCOP nesse tema do trabalhista, e também ao nosso convidado de hoje, o doutor Eduardo Pastore. Um abraço a todos, é com você, Gisele. Obrigada, Tânia. Você frisou uma coisa que é sempre bom a gente colocar para quem não estava de manhã e está agora de tarde, esse novo modelo, né, do encontro COP que as nossas equipes encontraram para trazer capacitação, alinhamento, atualização. O que ele tem de mais positivo é justamente isso, a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar, que antes, por algum motivo ou outro, ficava mais restrito, e agora a gente consegue chegar num número bem maior, já estamos com 100 pessoas aqui online para ouvir essas reflexões. Recadinhos paroquiais. A gente tem uma pesquisa de avaliação do evento para enviar para vocês depois. A gente vai deixar o link dela aqui no chat também mais tarde e também vai chegar por e-mail. Essa pesquisa é de suma importância porque no final dela vai um outro link e nesse link vocês vão colocar as informações que nós precisamos para a emissão dos certificados. Então, essa é a forma que a gente encontrou nos novos tempos, na nova tecnologia, de fazer a nossa lista de presença e emissão dos certificados. Então, é de suma importância que todos vocês participem da pesquisa, obviamente, e lá no final vai ter o link para o certificado, ok? Bom, como a gente já falou, o tema da nossa tarde é o futuro do trabalho. Esse cenário trazido pela pandemia de Covid-19 trouxe novas formas de trabalhar, profissionais cada vez mais qualificados e uma forte presença da tecnologia entre a gente. Então, a gente vai refletir sobre as mais recentes alterações legais e os impactos disso para o cooperativismo. A gente vai dar início ao nosso painel, que terá a participação da equipe da gerência sindical da CNCOP, composta pela gerente, a Juscelia Ferreira, e os advogados Bruno Vasconcelos e Márcia Gonçalves, além do nosso convidado, como a Tânia já frisou, Dr. Eduardo Pastore, que é especialista no tema. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. As perguntas de vocês devem ser publicadas aqui no chat para no final a gente passar para o pessoal do painel, ok? Então, Juscelia, muito boa tarde, está com você. Boa tarde a todos, obrigada, Gisele. Para começar o nosso painel de hoje, esse tema tão importante que nós decidimos trazer para a apresentação de vocês, eu quero apresentar para vocês o que nós pretendemos trazer de reflexões sobre essa apresentação de hoje, tá? Eu vou pedir licença para vocês para transmitir aqui. Como o futuro do trabalho pode impactar nessas relações para dentro e fora do sistema OCB, para as nossas cooperativas empregadoras. E as questões que nós pretendemos trabalhar com vocês na tarde de hoje dizem respeito a esse novo protocolo de trabalho no mundo pós-pandemia. Qual será esse novo protocolo? E o papel das empresas, das nossas cooperativas empregadoras e de todos os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que se dedicam aí ao cooperativismo, os cooperados e os trabalhadores empregados nas cooperativas. E outra reflexão muito importante que a gente pretende abordar na tarde de hoje, trazendo aí alguns conceitos e reflexões, é se o direito do trabalho, se o mundo do trabalho está preparado para se posicionar de uma forma segura, de uma forma estável, compondo essas relações e principalmente reagindo frente a essas mudanças que foram provocadas aí pela pandemia. E por último, nós também pretendemos aqui trazer para a reflexão dos senhores os desafios e todos os problemas e riscos envolvidos em relação ao futuro do trabalho. E as tendências para que nós possamos sempre nos preparar e estar atentos ao nosso trabalho aí em prol do cooperativismo, em prol das nossas cooperativas. Então, eu vou pedir agora, né, que a gente se concentre nesses temas e vou trazer alguns números importantes sobre a questão do futuro do trabalho. Para o cooperativismo, nós temos o nosso Anuário Brasileiro do Cooperativismo, que foi divulgado em 2019,
e nós temos alguns dados importantes sobre o trabalho das cooperativas. Nós temos hoje no país 6.828 cooperativas, 14,6 milhões de cooperados e 425 mil empregados em cooperativas. Então, essa é a dimensão da força do trabalho do cooperativismo, que produz resultados econômicos e sociais, né? Então, nós temos aí o trabalho cooperativista, a contribuição do cooperativismo para o trabalho, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, para que nós possamos comentar as tendências para o mercado de trabalho, as tendências para o trabalho, eu vou passar a palavra para o Dr. Pastore, lembrando sempre, né, que nós estamos tratando de mais do que o surgimento de novas carreiras, novos postos de trabalho, nós estamos falando também de como a nossa maneira de se relacionar, né, patrões, empregados e profissionais, categorias econômica, categoria profissional, como tudo está mudando e eu acredito que a mudança é para melhor. Então, eu vou pedir ao doutor Pastore, já cumprimentando e agradecendo aqui a participação, para que ele comente, doutor Pastore, quais são as principais mudanças que nós estamos já sentindo e percebendo em relação ao mundo do trabalho. Fique à vontade, muito obrigada. Muito obrigado, Juscelia. Obrigado, Tânia. Obrigado, Gisele, todos, Cenicop, todos vocês aí pelo convite, pelo gentil convite que vocês me fizeram para tratar desse tema. E pode contar comigo, viu, Tânia? Na hora que precisar, eu estou aí firme e forte para a gente discutir essas questões trabalhistas todas. Bom, dentro desse contexto aqui que foi muito bem colocado pela Juscelia, o futuro do trabalho, as questões que mudaram depois da pandemia, se nós formos olhar para isso, a gente vai identificar logo de cara, um assunto trabalhista, por assim dizer, uma questão trabalhista que atingiu todos indistintamente de uma forma generalizada, que é a questão do teletrabalho. Então, nesse contexto que a Juscelia colocou, das novas mudanças, impactos, ela muito bem mencionou que as tecnologias, está aí o teletrabalho. Então, não há como discutir, conversar sobre esse tema sem a gente tratar desse assunto especificamente que nós vamos aqui colocar hoje para vocês aqui. Fazer algumas considerações jurídicas e de outras ordens aqui sobre a questão do teletrabalho. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui, está todo mundo em teletrabalho, isso atingiu a todos. Então, eu acredito que seja um tema que vai estar aqui muito próximo de todo mundo. Por isso que a gente escolheu, né, José, como isso aqui da nossa apresentação. E iniciando a questão do teletrabalho, eu gostaria de fazer duas observações aqui, que não são de ordem jurídica, elas têm outro contexto. Uma é de ordem, aliás, as duas são de ordem afetiva, emocional. Eu falei para a Juscelia que ia fazer uma surpresa no começo da apresentação, e é o que eu vou falar agora. Nós vamos falar sobre teletrabalho, não há como falar sobre este assunto, pelo menos para mim, eu penso assim, sem me remeter à questão do amor, à questão do sentimento, da felicidade, do carinho, do aconchego e da alegria. Porque quando nós estamos falando de teletrabalho, nós estamos falando do quê? Da casa, da residência do trabalhador, onde a gente encontra tudo isso. Amor, alegria, aconchego, não é assim? Todo mundo aqui está em casa. Fraternidade, bem-estar. E quando a gente olha para tudo isso, a gente fica imaginando como é que é, então, nesse contexto do lar, da residência, que tem tudo isso, agora com o surgimento e com a presença de um novo elemento, que é agora o trabalho. O trabalho nas nossas casas, ele estava geralmente distante, ainda que a gente levasse alguma coisa do trabalho para casa, mas fisicamente ele estava distante. Mas como é que nós tratamos, então, de um elemento estranho a este ambiente de afetividade?
o confronto entre o trabalho e os interesses de cada uma das pessoas na residência. E como é que você faz o confronto do trabalho e da necessidade de você gerir e organizar uma casa? O trabalho está acontecendo agora dentro de casa. Dentro desse ambiente, que até então era sinônimo disso tudo que eu coloquei aqui. E nesse aspecto, em particular, eu digo mais para vocês aqui, fazendo um apêndice aqui, um desvio dessa rota aqui. Como é que nós tratamos, qual é o impacto do teletrabalho, dessa nova modalidade de trabalho que acontece em casa para a mulher? Eu escrevi um artigo há um mês e meio atrás, tratando desse tema. Se o teletrabalho ele já trouxe uma revolução muito grande para o trabalho em geral e para o homem, para a mulher, eu entendo que pegou de um jeito diferente, mas de uma maneira mais severo, porque vocês sabem disso, a mulher tem o quê? Tem dupla, tripla jornada, porque trabalha, aí cuida do filho, aí depois faz a aula, aí põe o computador na frente da criança e fica lá corrigindo prova, fazendo a aula, fazendo a comida, arrumando a casa. Nós temos um impacto do teletrabalho de uma maneira muito mais severa, não há dúvida disso, para a mulher. Então, veja, e como é que isso afeta a condição psíquica da mulher e afeta toda essa estrutura de carinho, de afeto, de aconchego dentro da casa, porque o trabalho começa acontecendo agora dentro da casa da pessoa, dentro das nossas residências. E isso tem consequências também jurídicas, além de emocionais. Então, feita essa pequena introdução, eu agora, contextualizando a maneira com que eu quero abordar esse assunto, eu vou entrar em alguns aspectos práticos do teletrabalho. Primeira coisa é dizendo que a questão do teletrabalho, essa nomenclatura, é preciso que fique bem definida o que ela significa, porque o que está na Lei 13.467, lá a Lei da Reforma Trabalhista, é esse nome, teletrabalho. O nome home office entrou numa outra MP, a 927, que ela caducou, e depois saiu, mas o nome home office ele está sendo utilizado como sinônimo de trabalho em casa, mas se você for olhar o termo em inglês, não é isso que significa. O home office em inglês é um escritório que você monta na sua casa para trabalhar, mas não significa o trabalho de casa, o trabalho feito em casa, feito da casa do trabalhador. Então, nós temos o quê? Isso é teletrabalho. O teletrabalho é o quê, então? É o trabalho feito, realizado na casa do empregado, trabalhador empregado, com os meios tecnológicos, não necessariamente chamando de home office, porque isso é uma alegoria que nós criamos aqui, seria work from home, em inglês, né? O trabalho feito de casa, e não home office. Mas a gente usou isso como sinônimo para identificar esse trabalho que está sendo feito da casa do trabalhador, que no final das contas é o teletrabalho. Teletrabalho é gênero, porque um teletrabalhador, ele é teletrabalhador, mas ele não significa que ele está em casa fazendo trabalho. Você tem um teletrabalhador no campo, que usa os drones para poder administrar lá o campo, mas ele é um teletrabalhador, mas ele não está em casa. Por isso que não dá para a gente usar esse como sinônimo de home office. Existem teletrabalhadores que não estão em casa, como esse exemplo que eu acabei aqui de dar dos trabalhadores na zona rural. Teletrabalho, portanto, é gênero de espécie de trabalhos que nós vamos verificar agora, que acontecem, dentre eles, este que acontece dentro da casa do empregado. E aqui nós começamos a entender um pouco todo o contexto e o impacto dessa questão do teletrabalho nas relações de trabalho. Eu estou dizendo isso porque, veja, o teletrabalho, como modalidade nova que surgiu agora, não é nova, mas pós-pandemia, ele vem num contexto muito particular. E aqui nós começamos agora a dissecar, entrando para os detalhes da questão do teletrabalho. O teletrabalho, aquele que existe na 13.467, lá na Lei da Reforma Trabalhista, que foi a que tratou o teletrabalho de maneira um pouco mais específica,
ainda que o trabalho em domicílio já estivesse previsto no artigo 6º lá da CLT de 1943. Então, vejam que o trabalho à distância feito em casa não é novo. Ele está na CLT, a CLT é de 43. É que ele se modernizou com a 13.467 e depois com a pandemia. Então, na Lei 13.467, tem os requisitos da existência e da execução do teletrabalho. Isso está lá, na 13.467. E tem uma diferença muito grande daquela concepção de teletrabalho que estava na 13.467, disso que aconteceu agora. Por um motivo muito simples. O teletrabalho da 13.467, quem for ver a lei lá, ler a lei, vai verificar que são contratos é um contrato bilateral, ele acontece de uma forma bilateral, ou seja, é um teletrabalho que acontece negociado com o trabalhador. Você negocia com o trabalhador as cláusulas, quem paga o quê, como é que faz isso, você coloca isso no contrato individual de trabalho, que é o que está na 13.467. Existe uma negociação, existe mais abertura para ter esse diálogo e essa interlocução entre empregado e empregador. Tem mais liberdade. Vamos dizer assim, é um teletrabalho mais democrático da 13.467. Acontece que veio a pandemia. E a pandemia, ela trouxe uma modalidade de teletrabalho que não é nada democrática, ela impôs para a gente um teletrabalho, a necessidade de trabalhar em casa. E não é que o empregador impôs, ela impôs esse teletrabalho, a forceps. Então, o teletrabalho a forceps, ele traz consequências jurídicas sérias. Por quê? Rompeu aquela questão, aquela premissa do contrato de bilateralidade que tinha na 13.467. Não deu tempo de negociar nada. Veio aqui um monte de MP dizendo, não, olha, agora em 48 horas o cara vai para o teletrabalho e pronto, acabou, o empregador, se quiser, faz, é assim mesmo. Então, veja, nós estamos vivendo um teletrabalho diferente daquele que está na 13.467, embora ele seja regulado por aquela lei. Isso tem consequência jurídica, por quê? Veja só como é que isso daí impacta no campo das relações de trabalho. Porque quando você tem um teletrabalho imposto de cima para baixo por conta da pandemia, e veja que de cima para baixo não é empregador, não, é a pandemia que é o empregador, que é o causador, a causadora do teletrabalho a forceps, você coloca o trabalhador em casa, você coloca o sujeito em casa, então fica todo mundo trabalhando em casa, e sem poder sair de casa por conta da doença e da pandemia, você tem as pessoas trabalhando em casa, fazendo uma sobrejornada e estressando justamente por conta da pandemia, porque está em casa. Esta química, esta somatória faz com que a gente tenha alguns aqui, eu sempre digo isso, alguns estão defendendo assim, não, porque o teletrabalho é ruim, porque você fica o tempo todo em casa, aí depois você trabalha. Você já está em casa por conta da pandemia e por conta disso você fica mais à disposição do trabalho. Mas não é porque o teletrabalho está impondo essa necessidade, é por conta desta peculiaridade da doença. Então, isto faz com que os trabalhadores se estressem mais, trabalhem mais também por conta deste motivo e, consequentemente, gera mais problema jurídico. Lógico. Porque agora começam as questões, todos os questionamentos. Já estou em casa, confinado, com a família. E olha, não se esqueçam, a mulher, pior ainda, para a mulher mais severo isso, com a família, com os filhos, estou aqui 12 horas, 18 horas, 24 horas por dia, trabalhando. Somatiza, estressa, atinge profundamente a questão emocional. Por isso que eu coloquei aqui, que não é só um problema jurídico. Então, veja, quais são as consequências jurídicas, então, desse quadro todo aqui, que eu estou colocando para a gente refletir? São muitas. Mas antes de falar das consequências jurídicas e dos aspectos jurídicos sobre a questão do teletrabalho, eu queria voltar um pouquinho, só que eu esqueci de falar uma coisa aqui, Juscelia. O fenômeno da pandemia da Covid, que trouxe o teletrabalho, trouxe profundas mudanças no campo trabalhista, como a gente já está vendo aqui. A própria existência do teletrabalho enquanto massivamente disposto aqui, distribuído para todo mundo. Vocês vejam só, nasce a figura do trabalho à distância sendo executado, mas ao mesmo tempo subordinado. Nasce o fenômeno da subordinação virtual, porque a subordinação jurídica hoje, até então, era presencial, né, que é a única praticamente que a gente conhecia. Agora nós temos a subordinação virtual,
Sim, o trabalhador em casa submetido aos algoritmos. Então, subordinação aos algoritmos, subordinação a uma máquina que carrega consigo informações, onde você se prende a ela. Você tem o fenômeno também, não só no direito individual, como no direito coletivo. Olha o que o teletrabalho provoca. Você tem, pela impossibilidade dos trabalhadores estarem na fábrica, ou na cooperativa, ou na empresa, seja lá onde for, o ente empregador, você tem os sindicatos se amoldando essa realidade, porque começa a surgir o que aqui? A ideia do quê? Do sindicato virtual. O sindicalismo hoje é feito virtualmente. Hoje você tem assembleias, nós estamos falando aqui de cooperativas virtuais. Então você tem o sindicato virtual e você tem, inclusive, as greves virtuais. Vocês lembram, há 2 anos atrás, teve aquele problema com os caminhoneiros aqui, não sei se foi 2 anos, 1 ano e pouco aqui, teve aquela bagunça toda que paralisou o país. Foi feito pelo WhatsApp. E quem é que é a liderança sindical para poder colocar essa greve em andamento? Ninguém sabe, porque foi a tecnologia. A tecnologia que foi a líder disso. O WhatsApp não precisava nem de dirigente sindical. Se fragmentou isso. Então, veja, o sindicato virtual, a subordinação virtual, a assembleia virtual, e o que dizer do âmbito da saúde e segurança do trabalho do teletrabalhador quando ele se acidenta e quando ele se machuca? O que seria isso? Um acidente virtual do trabalho? Nós estamos aqui falando de um acidente de trabalho virtual, onde o empregador não fiscaliza. E o que falar, então, das normas de segurança mais precisas, das NRs, das normas regulamentadoras? Quando você fala de ergonomia virtual do trabalho, como é que você vai obedecer à questão ergonômica? Você vai ter que fazer uma fiscalização virtual? E o que dirá, já se falando aqui de fiscalização, da fiscalização do trabalho na casa do trabalhador? Ele está lá, ele é empregado de uma cooperativa que está hoje pedindo para ele ficar em casa e, de repente, o auditor do trabalho, ele ia nesta cooperativa, até antes da pandemia, como é que ele faz? Eu sou auditor do trabalho, eu vou fiscalizar o quê? A casa do teletrabalhador, porque ele parte do princípio que é empregado, vinculado a empregador, a cooperativa, mas a casa é uma unidade inviolável, está na Constituição Federal. O fiscal do trabalho não pode entrar na casa de ninguém, a não ser mediante mandado judicial, disposição de lei, disposição de justiça. Como é que você faz a fiscalização do trabalho? Muda também a concepção da... O que surge aqui? Fiscalização virtual do trabalho. Aqui eu entendo, Juscelia, que aí o contexto, só fazer uma parte do e-social, o e-social entra aqui de uma maneira, se já era importante isso, daqui por diante vai ser mais importante ainda, na minha opinião, o e-social. Mas vejam, o mundo do trabalho virou de ponta cabeça por conta do teletrabalho. E o que falar do nascimento, não, mas o que falar do trabalho transnacional? É fenômeno do trabalho dos algoritmos tecnológicos. O trabalho transnacional é o sujeito que estava lá num outro país trabalhando para uma multinacional, voltou para a sua base, mas continua trabalhando para um outro país. É o trabalho transnacional. E o fenômeno do trabalho nômade. O que é o trabalho nômade? É o sujeito que ele não tem fisicamente, ele não se fixa em nada. Fisicamente ele não está preso a nada. Ele anda. O fenômeno do trabalho nômade. Como é que a gente vai trabalhar, vai entender tudo isso dentro do contexto do âmbito das relações de trabalho? O deslocamento geográfico do trabalho, provocado pelo teletrabalho, tem consequências gigantescas. Todas essas que eu estou falando aqui. Inclusive, então vejam, o quão profundo que foi este fenômeno do teletrabalho. Né? E para nós aqui, em particular aqui no Brasil, é mais delicado do que num país, por exemplo, de direito do trabalho mais liberal e aberto, do que Estados Unidos, do Europa, em especial a Inglaterra, porque lá o teletrabalho, o trabalho à distância, está definido, já está tranquilo. Tem muito mais liberdade para você atuar de uma maneira à distância. Aqui não. Aqui nós temos muito mais insegurança jurídica para executar o teletrabalho do que nos Estados Unidos ou qualquer outro país, inclusive da América Latina. Por quê? Porque nós temos uma legislação trabalhista extremamente rígida, protecionista e controladora. E, agora, por falar em
e trazendo um pouco já esse contexto macro para o nosso dia a dia, eu vou atacar um pouco a questão da jornada de trabalho, que já que nós vamos falar de controle, vamos falar da parte operacional do trabalho, do teletrabalho, eu vou falar um pouquinho da jornada de trabalho, que é um outro problema que surge, em especial, não só com teletrabalho, viu, gente? Não é só por conta do teletrabalho, não, em casa. É por conta, ó, química, do teletrabalho, é por conta do trabalho em casa no contexto de pandemia, que obriga as pessoas a ficarem muito mais tempo em casa. O que elas ficam fazendo se elas estão mais tempo em casa? Ou elas vão ficar cuidando dos afazeres ou trabalhando. Só que, na hora que elas começam a se cansar, na hora que começa a ter acidente de trabalho, na hora que a produtividade cai, na hora que a ergonomia pega, porque muito tempo trabalhando é o pescoço que dói, as costas que machucam. Na hora que você começa a ter esses problemas de insatisfação, a gente sabe o que acontece quando um trabalhador começa a ficar com vários tipos de insatisfações. A gente sabe, insatisfação do trabalhador, contrariedade, ambiente ruim para trabalhar e o empregador não tem a capacidade de capturar essas insatisfações para corrigir. Uma insatisfação dessa pode se transformar rapidamente no quê? Numa ação trabalhista. Eu estou muito insatisfeito. Aliás, eu sempre digo aqui, só para fazer uma parte aqui, o sinônimo de ação trabalhista, qual que é? Eu já disse isso aqui tantas vezes, né, Juscelia? Mas é bom reforçar nesse ponto aqui da apresentação. Qual que é o sinônimo de ação trabalhista? Reclamação trabalhista. É um outro nome que se dá, né, para ação trabalhista. E o nome reclamação tem 3 nomes dentro, né? Primeiro, quem clama, né? Quem clama é aquele que está se sentindo incomodado, o trabalhador. Olha o trabalhador no teletrabalho, clamando. Clamando porque a ergonomia, clamando por causa das costas, ele clama. Só que ninguém escuta. Ou o empregador, ou a cooperativa, não tem condições de escutar, inclusive porque está longe. Ou porque também não tem os mecanismos adequados para escutar. Mas, enfim, não escuta, ele clama, ninguém escuta. Quando ele não é escutado e está clamando, o que ele passa a fazer? Clamar várias vezes. O que é clamar várias vezes? Reclamar. Aí ele começa a reclamar. Clamar 2 vezes. Só que ninguém escuta ainda, ninguém está escutando. Eu clamei, eu reclamei, ninguém escuta. Eu vou então reclamar no lugar adequado, onde você tem que reclamar direitinho. Aonde que é? Na Justiça do Trabalho. É por isso que nessa hora se transforma numa ação, numa reclamação, ação de reclamar. O que o juiz do trabalho faz? Quando ele recebe uma reclamação trabalhista, ele marca uma audiência para poder, o nome já diz, audiência vem do latim audire, ele vai ouvir literalmente a parte mais fraca, que é o trabalhador que reclamou e não foi ouvido. Agora, terceirizar o futuro de uma cooperativa para um juiz do trabalho, para ele decidir se o trabalhador ou a empresa tem razão ou não, é uma desgraceira. Por isso que a gente precisa evitar, de qualquer jeito, todas as reclamações trabalhistas. Depois, no final da apresentação, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas vejam, então, olha o contexto da tecnologia também, o contexto do teletrabalho. Olha o que a pandemia nos trouxe. O que nós falamos, então, o que nós podemos falar sobre controle de jornada? No controle de jornada, no teletrabalho, o trabalho feito em casa, nós temos aqui 2 vertentes. Nós temos, de acordo com aquele artigo 62 da CLT, que fala do controle de jornada, uma vertente é o seguinte, assim, olha, não há controle de jornada nenhuma para o teletrabalhador e nem pode haver, está lá na interpretação do artigo 62, inciso 1º e 2º, e nem pode haver controle de jornada para o teletrabalhador, por quê? Porque é a essência do teletrabalho, por conta do trabalhador trabalhar em casa, um ambiente diferente, é isso que não permite que o contratante, o seu empregador, controle a execução do trabalho do empregado da mesma maneira que ele estivesse trabalhando fisicamente na cooperativa. Como ele está num ambiente diferente, onde o controle da cooperativa é relativo, é um controle relativo, é fluido, não é aquele controle muito rígido, está trabalhando em casa, o artigo 62, aqueles que definem essa tese, não tem que ter controle de jornada, portanto, não havendo controle de jornada, o trabalhador também não vai ter direito à hora extra. Por quê? Está num ambiente diferente,
ele tem outros benefícios e outras variáveis, outras condições positivas de estar no teletrabalho, em casa. Então, eu, artigo 62, aqui estou dizendo que, neste caso, eu não controlo, então eu não pago hora extra. A jurisprudência da Justiça do Trabalho já é mansa e pacífica nesse sentido. Nós já temos decisões assim. Não havendo controle da jornada de trabalho, neste caso, para o trabalhador, e nesta modalidade que a cooperativa escolheu e viu que realmente dá para trabalhar assim, sem controlar, efetivamente não controlando, não há que se pagar hora extra. Porque não vai ter controle. Ah, mas que coisa esquisita, não vai ter controle. Não vai ter controle. Ah, e como é que vai fazer? Que coisa estranha isso. Como é que vai fazer para poder aferir o que ele produz? Por entrega, por serviço, por tarefas realizadas. A hora que ele vai fazer isso, pouco importa. Isso aqui que isso que é o descontrole. É porque o controle para a gente passa a ideia de descontrole, né? E no mundo do trabalho, qualquer coisa que seja sinônimo de descontrole apresenta muita insegurança jurídica. Mas é o que está no artigo 62. É o que acontece na realidade para aquelas cooperativas ou empresas que resolveram não controlar a jornada. A outra tese, ao contrário dessa, não, olha, tem que ter o controle de jornada, porque lá no inciso primeiro lá do artigo 62, fala que não vai haver hora extra, não vai haver o pagamento de hora extra, desde que a atividade externa seja incompatível com a fixação de horário de trabalho. Ou seja, desde que não haja nenhuma forma de você controlar, você não paga hora extra. Agora, como tem os meios de controle, computador, então tem que pagar hora extra, que é a segunda vertente dessa interpretação. Alguns entendem que sim, tem que ter o controle efetivo da jornada do teletrabalhador para que ele não sofra com a sobrejornada. As observações importantes aqui e alertas, e o que a gente precisa olhar muito, muito cuidado. Para quem resolver implementar o teletrabalho sem controle de jornada, que esta que é a regra por conta da natureza jurídica desse tipo de trabalho, desse tipo de teletrabalho, quem optar por esse primeiro modelo, tem que cumprir à risca isso, não pode controlar. Quem for controlar a jornada, falar, não quero o primeiro modelo porque para mim não dá, o trabalho é específico, enfim, não dá, eu vou controlar, vai ter que fazer um controle rígido. O que é controle rígido? Depois das 18 horas, se essa foi a jornada de trabalho do empregado, depois das 18 horas, você não pode me mandar nenhum e-mail. Vai desligar o sistema, vou caçar seu algoritmo, vai apagar tudo e você não vai ter direito nem de me mandar um e-mail. Aí precisa de um controle rígido, porque a jurisprudência é clara nesse sentido, havendo o controle, que é a subordinação jurídica virtual desta maneira, aí quem optar por esse controle vai ter que fazer um controle muito rígido. Então, vejam, o teletrabalho oferece essas duas alternativas. Agora, para concluir essa questão da jornada de trabalho, alguns podem entender assim, bom, talvez em alguns modelos o teletrabalho não sirva. Pode acontecer isso. Nós vamos ter que deixar passar um pouquinho mais de tempo para poder ver que esse teletrabalho sem o controle da jornada, mediante entrega de atividade, de serviço, que você deixa o trabalhador executar a tarefa a hora que ele quiser, com mais liberdade, nem todo mundo vai conseguir encaixar nesse modelo. E se não encaixar no primeiro modelo, não tem problema, vai para o segundo. Nós podemos usar as duas alternativas como forma de obter mais segurança jurídica. E além do controle de jornada também, a gente não poderia deixar de falar sobre a questão do acidente de trabalho, né? E depois eu vou falar um pouquinho nesse contexto sobre a Covid, mas eu gostaria de pontuar fazer algumas questões, uma reflexão sobre acidente de trabalho. Nós escrevemos um artigo, né, Juscelia, juntos aí, nós tratamos desse assunto, que acredito que teve uma repercussão legal. Para quem não leu, eu vou dar uma resumidinha aqui do artigo, que nós tratamos desse tema aqui. A lei previdenciária, deixa eu falar antes da previdência, falar do acidente. O que o acidente do trabalho virtual, vamos colocar assim, para poder deixar um pouco mais alegórico a apresentação. O acidente virtual do trabalho acontecendo na casa do teletrabalhador. Putz, acidente. Você tem dois tipos de acidente, né? O acidente típico do trabalho que aconteceu, porque se machucou,
e o acidente ocupacional, o acidente de trabalho e a doença ocupacional, que são coisas distintas. Mas, para todos os efeitos, o que a gente pode falar sobre a questão do infortúnio, do acidente que acontece com o trabalhador, que está à disposição do empregador, que está trabalhando numa jornada regular de trabalho? Como é que é o tratamento dessa questão, do ponto de vista previdenciário e trabalhista? Vocês vejam que nós estamos falando sobre, de novo, acidente do teletrabalhador. O que a Constituição Federal ela deixa claro aqui, e a gente tem que olhar como premissa? Que o acidente de trabalho, ele só pode ser configurado e entendido como acidente de trabalho se houver culpa, comprovação de culpa. De quem? Da empresa. Então, se houver esse deslocamento, você alega o acidente, mas você não comprova a culpa, não há que se falar em responsabilidade da empresa e nem do acidente de trabalho nesse contexto típico que nós estamos colocando aqui. E aí nós começamos a entender como é que isso é delicado sob o ponto de vista da saúde e segurança. A 13467, ela diz o seguinte, aquela lei que trata sobre teletrabalho, nessa seara de acidente de trabalho e doença ocupacional, ela diz o seguinte: as questões de acidente do trabalho e ergonomia devem ser informadas, e olha a palavra que a 13467 usa, informadas para o trabalhador sobre todas os seus problemas, para que ele fique ciente de tudo que ele precisa fazer para evitar o acidente de trabalho. A partir desse momento, a interpretação que se dá é a seguinte: a partir do momento, vamos fazer uma interpretação literal do texto, a partir do momento que a 13467 fala que o empregador precisa somente informar, instruir, informar o quê? Informar, instruir, dar um curso, enfim, preparar o trabalhador, mostrar para ele todas as consequências de um acidente, uma doença do trabalho. A partir do momento que o empregador, ou a empresa, ou a cooperativa empregadora faz isso, ela efetivamente documentou, informou, deu o curso, a palestra, ela se exime de culpa. Por quê? Porque ela fez aquilo que a lei está mandando. Então, se acontecer esse acidente, não vai poder ser alegado que é um acidente, tipicamente, um acidente de trabalho, porque não se comprovou a culpa. A culpa foi elidida quando? Quando o empregador tomou essas providências e orientou e informou todos os seus empregados. Agora, quer ver dar rolo? Quando o empregador, ou quando a cooperativa empregadora, ou quando a empresa, não importa quem, não toma essas providências todas. Não informa, é desleixado, por inação, por omissão, não faz nada disso. E aí põe o trabalhador para trabalhar lá no teletrabalho e não constitui essa prova, que inclusive deve ser robusta, de elisão da culpa. O que acontece? O empregador que não faz essa prova e que não toma essas providências, aí sim aconteceu um acidente lá na casa do teletrabalhador, ele pode alegar sim que é acidente de trabalho, até porque ele não foi advertido, não foi informado pela cooperativa empregadora. Então, veja, sugestão, dica e orientação que a gente dá aqui, alerta, é para que quem não fez isso faça. A Lei 13.467, inclusive, é clara nesse sentido. Tem que informar, tem que deixar tudo claro. A partir deste momento, o trabalhador foi informado, recebeu um teclado bonitinho para ergonomia, se não tiver uma cadeira, tem que colocar a cadeirinha lá. Está tudo preparado, tudo arrumadinho para ele. A empresa fez essa prova, ela se elidiu da culpa. Não é acidente de trabalho. Então, essa é a regra da questão previdenciária para isto, sob o ponto de vista do teletrabalho, no acidente virtual. E aqui a gente avança um pouquinho para a questão da Covid. A grande questão que se coloca é o seguinte: a Covid antes de mais nada, antes de falar do acidente de trabalho, a Covid é uma doença ocupacional. Ela pode ser considerada acidente de trabalho, inclusive para o teletrabalhador. O que a lei previdenciária hoje aqui no Brasil diz? Como é que ela trata esse assunto? Ela diz o seguinte: a 8.213 de 91, ela vai falar o quê? Sobre acidente de trabalho. Ela vai tratar de que forma a Covid. Primeiro, pandemia, que está encaixada, onde está encaixada, não é considerada a doença do trabalho, o acidente, muito menos doença ocupacional, acidente de trabalho. Isso que está na lei previdenciária. A não ser, o trabalhador pode vir a tentar e conseguir caracterizar doença ocupacional ou acidente de trabalho, a Covid, se ele está na 8.213. Se ele tiver esses requisitos, se ele tiver
exposto diretamente à doença e a atividade laborativa dele traz essa vulnerabilidade. Vocês querem ver um exemplo aqui? Médico, enfermeiro, teu namorado, né, Juscelia, é médico, né? Médico, enfermeiro, catador de lixo hospitalar. Esses trabalhadores que estão expostos diretamente ao vírus e por força da atividade laborativa deles, por conta desta condição, se eles adquirirem a Covid e alegarem que eles adquiriram a Covid no exercício do trabalho, a legislação presume que assim é. A legislação presume que ele adquiriu, sim, essa doença no exercício do trabalho. Está lá caracterizado, consolidado, o nexo causal. Nos outros modelos de trabalho, não. A lei previdenciária não dá esse tratamento, até porque é extremamente difícil o trabalhador alegar assim. E o teletrabalhador também. Não, sabe o que é? Olha, eu estou com a Covid, tá? Mas você adquiriu aonde? Não, eu adquiri por conta do exercício do trabalho. Tá, mas onde você está trabalhando? Em casa. Primeiro, você adquiriu a Covid por quê? Porque você cumpriu a quarentena. Como é que você sabe que foi por conta, inclusive, durante o expediente do trabalho que você deu lá? Se alguém na sua residência estava cumprindo ou não a quarentena, ou então isolamento. E outro exemplo aqui. Mesmo o trabalhador fisicamente, nas atividades que já estão voltando, ele vai alegar o quê? Não, mas eu voltei agora, não estou mais no teletrabalho, eu estou no trabalho presencial, adquiri Covid. Tá, mas você pode ter adquirido Covid? Não, adquiri a Covid no trabalho, no exercício do trabalho. Escuta, mas você não pode ter adquirido a Covid no transporte público? Você não pode ter adquirido a Covid jogando bola, num churrasco, na sua casa? Como é que ele prova? Como é que você prova o nexo causal? Como é que você faz essa prova para você conseguir imputar para a cooperativa empregadora que ela é responsável por uma doença ocupacional? Não pode, porque juridicamente isso é impossível, porque a lei previdenciária não dá esse tratamento, a não ser nesses casos específicos que eu coloquei aqui, dessas pessoas que estão expostas naturalmente à doença. O Supremo Tribunal Federal, há um mês e pouco atrás, ele veio aqui pegou o artigo 29 da 927, ele esterilizou aquele artigo, da MP 927, e todo mundo entendeu, todo mundo não, alguns entenderam, falaram assim, agora o Supremo caracterizou doença ocupacional Covid porque ele tirou lá do artigo 29 a presunção de que não era. Naquele artigo 29 da MP 927, tinha uma presunção absoluta de que a Covid não era doença ocupacional. E o que o STF fez no voto do Alexandre de Moraes? Ele diz o seguinte, não dá para você presumir a inexistência de doença ocupacional, porque senão você estaria ofendendo, inclusive, a presunção de existência da doença ocupacional para esses trabalhadores, médicos, enfermeiros, catadores de lixo hospitalar. Então, não dá para você presumir pela não existência, porque essas pessoas estariam prejudicados. Por isso que o STF veio e inutilizou aquele artigo 29. Eu só estou fazendo essa observação porque não dá para presumir por conta disso que, então agora o Supremo entendeu que a Covid é doença ocupacional. Não foi isso que ele fez. Ele só tirou aquela presunção de inexistência de doença ocupacional por conta desses trabalhadores que estão expostos à Covid. Então, veja, voltando agora aqui ao contexto do teletrabalho e já indo para o final aqui, Juscelia, para parar um pouco de falar, porque advogado falando sempre é chato. Então, eu vou tentar reduzir agora e para os finalmente. O teletrabalho e o trabalho em casa, ele trouxe, na minha opinião, com certeza é o tema hoje. Eu arrisco dizer que com certeza é o tema mais importante hoje no âmbito das relações de trabalho. Nós temos, como a gente estava conversando aqui antes do nosso encontro, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E aqui eu faço uma observação. Quem vai, não sei se eu tenho que dar notícia boa ou notícia ruim. A notícia boa é que nós vamos ter mais segurança jurídica com esse caminho. A notícia ruim, eu vou dar agora aqui. Quem vai nos dizer efetivamente qual que é o modelo de trabalho em casa que é aceitável, com segurança jurídica, com tudo mais, vai ser quem? A Justiça do Trabalho. Não agora, mas na hora que começar, se bem que nós já estamos tendo, e na sua terra, Juscelia, eu conversei com o Marlos Melec, um juiz hoje de manhã, um juiz de trabalho de manhã, ele falou que lá no TRT de Minas teve um aumento de 1.200% de ações trabalhistas
começando a discutir, dentre outros temas, trabalho em casa. Então, é a Justiça do Trabalho que vai começar a exarar as suas decisões e vai mostrando para a gente qual vai ser o caminho da segurança jurídica. Então, nós temos que, infelizmente, passar por esse processo de depuração pelo judiciário, porque isso que eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui é uma presunção de segurança jurídica, mas que a gente não viveu ainda na prática a decisão do judiciário, principalmente quando elas subirem. Então, nós ainda estamos em teletrabalho porque a economia ainda está funcionando e as empresas estão mantendo, graças às excelentes medidas que o governo tomou na 927, 936, essas MPs que conseguiram segurar 12 milhões de pessoas empregadas, conseguiu manter muitas empresas funcionando. Se a gente acha que está ruim agora, sem essas medidas estaria uma desgraça. Graças a essas medidas aqui é que a gente não está passando pelo pior. Só que nós vamos enfrentar ainda um período muito difícil, nós vamos enfrentar um período de desemprego e na hora que o teletrabalhador começar a perder o emprego, ele vai para a justiça dizer o seguinte, assim, olha, o negócio é o seguinte, olha, esse teletrabalho da alternativa 1 aqui, era por projeto, não era nada não, eu ficava lá 12, 13 horas e aí a gente vai começar a entender como é que fica, como é que a Justiça do Trabalho vai começar a se posicionar. Por fim, eu quero só deixar aqui um alerta e nesse contexto do nosso papo, da nossa conversa, de que nunca é demais nós alertarmos para os cuidados que as cooperativas empregadoras e todo mundo precisa ter. Se há uma coisa que eu tenho medo hoje é de WhatsApp, principalmente nas relações de trabalho. A gente sabe que o WhatsApp é prova para tudo e essas coisas que eu vejo, viu, Lucélia? Os caras, assim, algumas empresas montando um grupo para o projeto, né? A empresa monta um grupo para poder desenvolver um projeto, coloca os trabalhadores lá, manda no WhatsApp e ficam trocando informação o tempo todo, de madrugada, até mais tarde, de manhã. E isto tudo, eu fico preocupado porque me arrepia. Porque vocês sabem melhor do que eu que isto tudo pode servir de prova. Eu estou falando agora de tecnologia, né? Estou falando no contexto da tecnologia dentro do teletrabalho e fora dele também. Isto tudo, vocês sabem que pode se transformar lá no futuro numa ação trabalhista e uma prova contumaz e definitiva para o trabalhador comprovar a necessidade do pagamento de hora extra. Aí aquela tecnologia que beneficiou os empregadores pode trazer um passivo trabalhista gigante. Para finalizar mesmo, eu gostaria de deixar a última informação aqui no âmbito da segurança jurídica. Quer seja de teletrabalhadores, quer seja de trabalho presencial, não importa. Isto é um mantra que a Juscelia, que já me conhece faz algum tempo, também, a Tânia também, eu falo faz tempo, mas eu vou falar isso aqui até morrer, que é o seguinte: quem quiser buscar segurança jurídica trabalhista, independente se é teletrabalho, se é trabalho nômade, o que for, quer ter segurança jurídica na área trabalhista, pode ter? Pode. Ah, isso aqui é mágica? Não. Dá para ter uma segurança altíssima nas relações de trabalho para não ter problema com a ação trabalhista e com o teletrabalhador? Pode. De que forma? Seguindo esse mantra aqui. Estou colocando aqui, Juscelia, já como o pastor que leva as ovelhas, que você falou para mim que meu sobrenome remetia a isso. Então é o seguinte, vamos seguir o mantra. Sigam o mantra. É assim, ó. O mantra qual que é? 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa, de uma cooperativa empregadora, não importa o quê, eu arrisco até um número, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas numa empresa, numa cooperativa empregadora, não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Eles se transformam num problema jurídico depois, mas o DNA desses problemas não é jurídico. Ele adquire o DNA depois, mas a raiz dele não é jurídico, é gestão. É gestão. Significa o que esse mantra? A notícia ruim é isso que eu estou dizendo. A notícia boa é o seguinte, que 80% da solução desses problemas trabalhistas estão dentro das cooperativas, estão dentro dos donos, estão no colo dos donos dos negócios, que são os cooperados. Então,
Se 80% da solução dos problemas está com a gente, então significa que a gente pode resolvê-los. Desde que a gente faça uma coisa muito fácil e muito difícil. Mude o quê? Comportamento. Então, quem quiser ter segurança jurídica trabalhista, inclusive com o teletrabalhador principalmente, nós vamos ter que olhar para a gestão, construir mecanismos de prevenção, mudar comportamento, só para citar um exemplo aqui, para não ficar, por exemplo, na hora que a gente optar por um teletrabalho que não tem um controle de jornada, ficar subordinando virtualmente o sujeito via WhatsApp, computador, inadvertidamente, dando causa a uma ação trabalhista que muitas vezes, vocês sabem melhor do que eu, pode devastar a sociedade cooperativa. Então, estas são as... Acho que a gente... Eu estava olhando aqui, Juscelia, a nossa pautinha que você fez. Estou seguindo a orientação aqui da Juscelia, que ela é muito organizada. Então, acho que a gente matou aqui todos os itens aqui da nossa pauta. E agora eu passo a palavra de volta para você e fico à disposição para a gente bater papo e dirimir algumas dúvidas. Obrigado. Obrigada, doutor Pastor. Excelente. Eu tenho só mais um comentário para fazer, porque nós aqui estamos falando para colaboradores das unidades estaduais do Sistema OCB, que no dia a dia lidam aí com o cooperativismo, as cooperativas, os cooperados. E eu queria saber de você, considerando o mapa estratégico do Sistema OCB, tem uma visão, né, uma visão muito clara de que em 2025 o cooperativismo será reconhecido por sua competitividade, sua integridade, sua capacidade de promover a felicidade dos cooperados. E aí a gente sempre lembrando do começo da sua exposição, né? Que nós temos aqui que buscar, sim, um equilíbrio nas nossas relações pessoais e profissionais, uma felicidade, uma satisfação, um propósito. E o cooperativismo tem o seu propósito. E o desafio do cooperativismo, que está no mapa estratégico do Sistema OCB, é justamente qualificar a mão de obra para o cooperativismo nessa tendência aí de profissionais cada vez mais qualificados e a substituição, né, do homem pela máquina dentro daquilo que a máquina pode fazer e o homem precisa que ela faça para facilitar todas essas questões. Eu queria que o senhor comentasse só qual que é a contribuição que o modelo cooperativista, esse modelo econômico, esse modelo social, pode dar ao futuro do trabalho e das relações de trabalho no nosso país. Eu queria que você comentasse, por gentileza. É importante essa questão, porque eu já pensei muito nisso daí também, né? Nessas questões sobre o cotejo entre o direito do trabalho, o empregado e empregador e as cooperativas que tem um algo a mais aí, né? Cooperar é operar em comunhão, né? Cooperar é operar em comunhão. Então, essa concepção já dá um diferencial muito grande para a gente entender qual que é o nosso instinto, né? O instinto das cooperativas é diferente das empresas de capital, né? O instinto da cooperativa é cooperar, o nome já diz. É trazer as pessoas para dentro desse empreendimento socioeconômico diferenciado. Por isso que tudo é diferente para a cooperativa, adequado ao tratamento tributário, aquela coisa aquilo tudo que a gente já sabe, mas traz para as cooperativas, quer dizer, nós temos uma coisa, Juscelia, que o capital se apropria e tenta incutir para que traga a felicidade, a satisfação, isso que você falou no trabalho, que é a solidariedade. Então, eu acredito que nós temos um grande diferencial competitivo, sim, que é a solidariedade como essência, como DNA da nossa existência. É da nossa natureza jurídica isso, das cooperativas e dos trabalhadores. Então, isso, nesse contexto de relações do trabalho, que estão cada vez mais interconectadas, e que exigem mais participação de todos, porque está todo mundo preso com todo mundo, está todo mundo... Eu acredito, Juscelia, que a solidariedade, a cooperação, como eu disse aqui, cooperar é operar em comunhão. Essa é a maior facilidade que a gente tem para trazer os nossos interesses comuns em direção disso que a gente falou aqui, busca da felicidade,
busca da satisfação, eu sinto que na sociedade cooperativa é muito mais fácil, Juscelia, falar disso do que numa empresa de capital. Aliás, a empresa de capital precisa se apropriar dessas coisas e incutir no seu DNA. Nós já temos, por conta da nossa natureza. Então, Juscelia, eu sinto que nós temos um diferencial muito importante. O que nós temos que fazer, talvez, para turbinar isso, aí sim, Juscelia, que é o que você falou, é dar a injeção. O que é que nós estamos fazendo aqui? Dar a injeção da informação, dar a injeção do ânimo e começar a inocular massivamente essas ideias todas e essas novidades para mostrar que a gente consegue executar isso de uma maneira relativamente mais fácil por conta dessas condições todas do que numa empresa de capital. Então, a nossa essência, nosso DNA, as cooperativas, tenho certeza que a gente consegue sair na frente bombando. Agora, lógico, temos que fazer os ajustes, né, Juscelia? Temos que fazer os ajustes todos, tem muita coisa nova acontecendo, mas isso é para todo mundo. O direito do trabalho revolucionou tudo, mas a gente consegue. Nós temos um DNA diferenciado, a gente consegue vencer essa etapa aqui, apresentar e fazer uma coisa diferente. Com certeza, não tenho dúvida disso. Excelente, doutor Pastore. Eu queria verificar agora, nós estamos aí com uma participação maciça de 138 pessoas, agradecer todo mundo que está até o momento aqui acompanhando o nosso painel. Eu queria verificar com o Bruno, por favor, o Bruno é o analista da gerência sindical da Semicoop, se ele quer fazer algum comentário ou trazer aqui para o microfone, para as pessoas que estão nos assistindo, alguma questão a respeito do tema do painel de hoje. Bruno, a palavra está contigo. Obrigado, Juscelia. Inicialmente, eu não tive a oportunidade de dar boa tarde a todos, então eu iniciei aqui a minha fala só dando boa tarde, né? Parabenizar o doutor Eduardo Pastore aí pela excelente explanação, realmente foi bastante esclarecedora, tá bom, doutor Eduardo? Obrigado, Bruno. Exponha. E eu tenho a gente discutiu isso há um tempo, né, juntamente eu, a doutora Juscelia e a doutora Márcia, no âmbito da Semicoop. Como foi dito no início da sua explanação, doutor, a gente sabe que essas situações que estão ocorrendo hoje, muitas das coisas que aconteceram foram em virtude, né, de uma necessidade de uma ação por parte do governo para se tentar amenizar, né, toda essa crise econômica, financeira que a gente tem vivenciado em decorrência da pandemia. E aí, com isso, foi editadas as medidas provisórias, 927, 936, enfim. E a gente sabe, né, como foi mencionado, que muito do que está acontecendo hoje, no âmbito das relações de trabalho, futuramente, consequentemente, vai acabar desaguando no Poder Judiciário Trabalhista. E aí, recentemente, a gente, mais precisamente em julho, teve uma ação, né, coletiva que foi ajuizada por um sindicato lá no Rio de Janeiro, representando os trabalhadores da Petrobras, né? Cerca de 16 mil funcionários. O que acontece nessa situação? O que aconteceu? O sindicato, representando esses 16 mil trabalhadores que entraram em home office, né? Inclusive o senhor mencionou, né, a importância de se distinguir home office de teletrabalho, e na decisão a gente viu que houve a tecnicidade, né, da magistrada, ao passo que ela uma hora menciona home office, outra hora menciona teletrabalho, mas enfim, o cerne da questão em primeira instância, a juíza do Rio de Janeiro, dia 8 de julho, ela deferiu uma liminar, tá, para que obrigasse a Petrobras a assumir todos os custos de equipamentos, por exemplo, de informática, dados, pacote de dados, energia elétrica, e inclusive material ergonômico, né, em prol dos empregados, em prol desses funcionários. E com isso ela deu um prazo de 10 dias, tá, para que fossem fornecidos todos esses equipamentos. Dessa decisão, a Petrobras ela recorreu, né, de maneira acertada, no meu ponto de vista, para o TRT, e aí conseguiu reverter essa situação no âmbito do TRT com alguns argumentos. O primeiro deles é que não teria o prazo de 10 dias concedido pelo juiz de origem, né, para fornecer todos esses equipamentos. Seria um prazo muito diminuto, né? Imagine só 10 dias para você fornecer para 16 mil funcionários em teletrabalho.
Então, esse foi o primeiro argumento, que foi acatado pela desembargadora. O segundo argumento, a Petrobras forneceu uma ajuda de custo, algo em torno de R$1.000, para que fizesse frente, né, a essas despesas iniciais do teletrabalho, como cadeira ergonômica, teclado, mouse, enfim, pelo menos para cobrir esses custos iniciais aí do teletrabalho. Também outro argumento que foi aceito pela desembargadora. Agora, um terceiro ponto que me chamou bastante atenção é exatamente isso que a gente tem comentado. É uma situação extremamente atípica que ninguém, obviamente, estava aguardando. E a desembargadora ressaltou exatamente isso, que apesar disso tudo, a Petrobras, ela vislumbrando um melhor ambiente de trabalho, um ambiente mais saudável, né, para que os funcionários eles pudessem trabalhar de uma maneira mais tranquila, sem aquele receio, né, de serem contaminados pela Covid. Então, a desembargadora entendeu de maneira positiva esse posicionamento da Petrobras em ter colocado todo mundo de teletrabalho, ter fornecido essa ajuda de custo de R$1.000, né, e também que esse prazo de 10 dias não seria razoável, até porque poderia colocar em risco até os entregadores desses equipamentos, né, desses materiais ergonômicos, enfim. Então, assim, a gente já está verificando hoje, no atual contexto dessa pandemia, que o Poder Judiciário já está se manifestando, né? Então, assim, o que eu gostaria, e eu estou trazendo esse assunto aqui para esse encontro, é que o senhor comentasse um pouquinho dessa decisão do Poder Judiciário, não só dessa decisão específica, mas de como o Poder Judiciário, obviamente é difícil da gente poder responder isso, mas pegando esse gancho dessa decisão, de que maneira o Poder Judiciário, especialmente o trabalhista, ele vai poder se comportar nessa decisão e de que forma e se há alguma possibilidade do Poder Judiciário se manifestar de maneira a ter decisões razoáveis, de maneira a facilitar a retomada da nossa economia, com a consequente manutenção e até mesmo criação de emprego e renda daqui para frente. Então, essa é a minha colocação e eu gostaria de uma palavrinha sua. Bruno, uma observação extremamente importante. Eu só quero esqueci de falar uma coisa aqui, Bruno e Juscelia, na minha apresentação, só para terminar, arrematar o tema. Lá na Europa, nos países asiáticos hoje, na Europa e nos Estados Unidos, e na Europa também, em especial na França, o que se discute hoje não é isso que nós estamos discutindo aqui no teletrabalho. Ora essa, porque lá não eles têm essa preocupação, mas não como a gente. O que eles estão discutindo lá é o direito à desconexão. A legislação europeia e no Oriente hoje você já tem uma preocupação muito grande dos tribunais, inclusive, de discutir a capacidade que o empregado tem de se desconectar. Isso é uma outra questão importantíssima para o teletrabalho, porque está intrinsecamente relacionada com a questão da subordinação. Mas é só para fazer esse arremate aqui, que eu esqueci de colocar isso na minha apresentação. Bom, Bruno, com relação às suas indagações, primeiro, eu entendo que, na minha opinião, as questões dos detalhes de quem paga o quê, de que forma que vai ser feito isso, tem que ir para dentro, não do judiciário, mas para dentro da negociação coletiva. Por quê? Penso eu. Nós já temos uma lei 13.467 que estabelece linhas gerais para a existência do teletrabalho. Os detalhes, como é que vai ser feito isso, vai para a negociação coletiva. Está lá no 611A, inclusive da 13.467, um negociado sobre o legislado, especificamente um item tratando do teletrabalho. Por que o judiciário, inclusive, Bruno, ele vem com uma regra geral? O que o judiciário faz? O que uma decisão de primeira instância, esta que me preocupa, o Bruno, faz? É que eles pegam a régua e jogam lá para cima. Então, eles fazem assim, como está acontecendo no Poder Legislativo. No Legislativo, eles estão fazendo a mesma coisa que essa juíza de primeira instância decidiu. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando a régua e subindo a régua e dizendo o seguinte, vão fazer uns PLs, eu estou acompanhando todos os PLs no Legislativo, eu tenho 10 aqui na minha mão, olhando o tempo todo.
Todos os PLs que estão correndo hoje lá no Legislativo, o Bruno, sabe o que estão fazendo? Exatamente o que decidiu, não a desembargadora, mas o juiz de primeira instância. Eles estão dizendo o seguinte no PL: vamos obrigar os empregadores a pagar tudo. Então, paga o computador, paga não sei o quê. Eu não estou dizendo que o empregador não precisa arcar com esse ônus, mas isso vai para a casuística. Não se pode colocar numa lei você obrigar os empregadores a pagarem tudo, porque na hora que você vai olhar para micro, pequenas e médias empresas ou micro, pequenas e médias cooperativas, que geram uma pancada de empregos, que não tem a mesma capacidade de uma cooperativa grande, não tem a mesma capacidade econômica de uma cooperativa grande, obrigada a, de uma maneira irracional, arcar com todos esses custos, de duas uma. Ou ela tem grana para poder pagar tudo isso aqui, ou não vai pagar nada e vai fazer tudo errado. Isso só vai se interessar, sabe para quem, Bruno? Para advogado. E para juiz. Advogado que gosta de ação e para juiz que gosta de julgar a ação. Porque vai criar um passivo trabalhista gigante. Então, eu estou fazendo esse paralelo com o legislativo e colocando a decisão de primeira instância para mostrar que nós temos que o ambiente não é o do judiciário e muito menos do legislativo. É que o legislativo, os 10 PLs que eu estou vendo, que estão tratando da questão, inclusive do teletrabalho e plataformas em geral, trabalho em plataforma, mas em especial teletrabalho, põe todo o custo para os empregadores ou para as cooperativas empregadoras, é um discurso muito mais político do que técnico. Ele joga para a base. Ele, para mandar uma dessa daqui, de repente vinga um PL desse, aí o carinha chega lá e fala, o sindicalista, tá vendo, agora eu consegui, agora tem que pagar tudo, eu consegui isso para você. Isso aqui é um discurso político, não é jurídico. Só que isso provoca desemprego, Bruno, é o que você falou, é o desserviço que o legislativo presta. E, nesse sentido, a desembargadora, o TRT, foi preciso. Fez uma interpretação de bom senso, razoável das questões do teletrabalho. Você quer ver um exemplo só para fechar aqui, Bruno, e encerrar esse assunto aqui dessa questão aqui? Você veja, olha só isso aqui, você pode modular isso. Como é que você modula? Se o trabalhador já tem uma mesa, se ele tem lá uma cadeira apropriada, está usando lá, já está tudo certinho lá, ou tem uma condição legal para trabalhar, por que a empresa precisa, ou a cooperativa precisa arcar com um custo extra? Agora, isso é uma realidade. Então, poderia usar esses equipamentos que o trabalhador já tem lá sem pagar o custo extra, uma cooperativa empregadora. Beleza. Agora, se a cooperativa chega para o trabalhador ou para o colaborador e fala assim, eu quero que você compre uma mesa, eu quero que você compre um teclado ergonômico, eu quero que você adquira uma cadeira. Aí, na minha opinião, neste momento, inverte. Aí você põe esse ônus para o empregador ou para a cooperativa empregadora, porque ela está exigindo esta condição para o trabalhador exercer a atividade laborativa que ela vai usufruir isso também. Então, você veja, mas isso daqui, Bruno, cada caso é um caso. Isso você pode muito bem remeter para a negociação coletiva. Você não precisa colocar numa lei ou não precisa estabelecer uma regra geral obrigando todo mundo a pagar tudo, porque o que a gente esquece aqui, Bruno, que eu acho que eu já falei isso várias vezes com relação ao direito do trabalho. O direito do trabalho, eu estou me referindo ao juiz do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e Fiscal do Trabalho, em especial, né? Com raras exceções. Ele só aplica o princípio da isonomia para o empregado. Então, é assim, o princípio da isonomia é assim, vamos tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Lindo, legal, para o trabalhador empregado, tem que ser assim, aliás. Vamos tratar situações desiguais, vamos tratar desigualmente os desiguais. O trabalhador frente ao capital, ele é desigual, tem que ser tratado desigualmente na medida da sua desigualdade. Ótimo, isso é um princípio medular do direito do trabalho. Agora, por que não usa esse mesmo princípio da isonomia para a cooperativa empregadora? Vamos tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Na medida da sua desigualdade, qual que é? Capacidade econômica. Para a cooperativa que não tem capacidade econômica para arcar com esses custos, tem que ter um tratamento diferente. Agora, quando você vai falar de princípio da isonomia na Justiça do Trabalho para empregador ou para empresa, é a encarnação do demo, é a encarnação do mal. Você, Eduardo, está falando uma coisa, o que é isso? Isonomia é só para empregador? Não, vale também para a cooperativa empregadora. Que história é essa? Quem é que tem a mesma capacidade econômica de comprar tudo? Talvez a Petrobras, Bruno, para encerrar aqui, tenha conseguido lá, ia ter dificuldade e tal, mas ia conseguir uma coisa dessa. Mas olha aqui, uma Petrobras. Isso aqui é uma coisa, é um contrassenso tão grande da primeira instância que, graças a Deus,
o duplo grau de jurisdição fez com que essa rota pudesse ser corrigida. E, na minha opinião, para responder a sua pergunta, a Justiça do Trabalho está sensível, sim. E digo mais, Bruno, quanto mais a gente vai subindo, mais a gente percebe um pouco mais de razoabilidade nessas questões trabalhistas, na minha opinião. Inclusive, diga-se de passagem, dentro do TST. Ainda que a gente saiba que tem a questão política, a gente já tem desembargadores e ministros do TST já mais sensíveis a essa questão, julgando com mais parcimônia. Ótimo, ótimo, doutor. Realmente foi certeiro aí na sua explanação, na manifestação. E só reforça o seguinte sentido, que não é só o Poder Judiciário e o Legislativo que são responsáveis aí hoje por essa retomada, né, tão esperada retomada aí na nossa economia, no nosso cotidiano, mas também a função que o Poder Judiciário exerce hoje perante a sociedade como um todo é de extrema importância, né? Então, a gente pega uma Petrobras, mas será que uma decisão, se fosse uma empresa menor, uma empresa com 10 empregados, 15 empregados, será que teria todo esse rigor? Então, assim, realmente o Poder Judiciário ele tem que estar atento a essa situação, e todos os poderes, não só o Executivo e o Legislativo, mas também o Poder Judiciário, são responsáveis em si, né, por essa né, retomada que a gente espera aí para o Brasil, aí, especialmente, então, a gente já está no final do ano. Eu vou fazer a seguinte sugestão, então, Bruno, para a Tânia. Ô, Tânia, quando a gente estiver aqui lá no TST, falar alguma coisa com esse discurso aqui, leva o Bruno junto. E a gente vai firme lá para poder falar, é isso mesmo, Bruno. O direito é fenômeno socioeconômico, não é só social. E mais do que isso, né, o direito do trabalho, né, o direito do trabalho. E mais do que isso, o direito do trabalho é fenômeno econômico pelo seguinte motivo. Alguém tem que pagar por esses direitos. Se você não tiver uma cooperativa empregadora que paga pelo 13º, pelo fundo de garantia, pela hora extra, não tem o direito do trabalho, não existe isso. Então, ele tem uma natureza econômica profunda e social também. Agora, se não tiver ninguém que pague esse direito e capacidade econômica para pagar os direitos do trabalho, Bruno, os direitos do trabalho, ele não existe. Então, olhar o direito do trabalho somente do ponto de vista social, eu acho que tem que, lógico, tem que ter, mas de proteção do hipossuficiente, beleza, ótimo, é a história, é a gênese do direito do trabalho, mas agora está na hora de começar a mudar. Tem, como a Juscelia diz aí, tem que sair fora da caixa, inclusive, principalmente, os magistrados, tem que pensar fora da caixa. Se não, Bruno, para quem é concursado e para quem tem estabilidade no emprego e vai se aposentar com salário integral, é mais fácil falar assim, olha, vamos lá, porque eu não vou julgar com muito bom senso. Mas, graças a Deus, que a Justiça do Trabalho não está assim, não. Eu acho que lógico que vão existir muitos casos difíceis de se enfrentar, mas eu sinto que a Justiça do Trabalho está mais sensível a essa questão, sim. Tá ótimo. Tranquilo, doutor. Agradeço muito aí pela sua pronta resposta. Tá? E eu passo a palavra de volta aí para a doutora Juscelia, para ela dar prosseguimento aí no evento. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigado a você, Bruno. Obrigado pela pergunta. Então, antes da gente terminar, só passar para a Márcia. A Márcia é a nossa representante do Sistema OCB no Conselho Nacional do Trabalho, ela acompanha. Eu acho que é bom ela colocar aqui para todos que estão participando da live como estão sendo essas discussões, né, do futuro do trabalho e das mudanças lá no Conselho Nacional do Trabalho. Márcia, fica à vontade. Boa tarde a todos. Excelente explanação, doutor Pastore, muito boas Obrigado. As suas informações. Eu participo, sou conselheira do Conselho Nacional do Trabalho e, principalmente a pedido das centrais sindicais, foi criado um grupo de trabalho para tratar do teletrabalho, né? Como o próprio doutor Pastore informou, é um assunto que a gente está vendo ser discutido aí diuturnamente, é um assunto importante. E a gente sabe que hoje a maioria das empresas estão em teletrabalho não porque querem, né? Assim, é uma medida de segurança e que é devido à pandemia. Então, a gente sabe que se tivesse em um outro momento, talvez... Márcia, não é o teletrabalho por opção, é o teletrabalho por falta de opção. Esse que é o problema. Então, isso que é ruim. E o que a gente discutiu ontem foi nossa primeira reunião desse grupo de trabalho. E o que a gente discutiu muito com as centrais sindicais foi nesse sentido, gente, mas nós estamos tratando do teletrabalho porque a gente está no momento de pandemia.
será que depois, passado isso, as empresas vão querer manter os funcionários em teletrabalho? Então, assim, justamente porque nós queríamos entender até que ponto vale a pena regulamentar essa situação, né? Porque, assim, uma coisa é vir uma lei que vai de cima para baixo e dizer que todo mundo vai ter que agir igual. Outra coisa é você ir negociando passo a passo. Só que, assim, você percebe que tem, principalmente as centrais, elas têm dificuldade nesse entendimento. Então, foi a primeira reunião, nós ainda vamos ter várias reuniões, né? Você está sendo bondosa na observação, né? Dificuldade. Você está sendo bondosa. A gente vai ter mais ou menos aí 6 meses para decidir o que vai ser feito, se vamos propor uma regulamentação, se a gente entende por não regulamentar nada, deixar do jeito que está, já que já temos, né? Como o senhor mesmo falou, a 13467, hoje a gente tem uma lei que regulamenta. Então, eu preciso realmente fazer uma nova legislação? A gente sabe como é no nosso país, a gente tem lei para tudo. E, às vezes, você não precisa. O que já tem aí já é suficiente, né? O arcabouço jurídico já é suficiente. Então, até a minha pergunta é nesse sentido, que até porque eu vi de perto essas dúvidas, né, nesse grupo de trabalho, que muita gente sugeriu aí que depois nós pudéssemos até consultar alguns especialistas para que vão lá e vão falando sobre esses pontos, né? Vão conversar com a gente sobre as dúvidas que todos temos. Porque, como o senhor disse, hoje o teletrabalho ele é cheio de dúvidas. Porque a gente começou com o teletrabalho baseado na 927, que não é o que está na CLT, na 13467. Então, assim, a gente começou de uma forma já diferenciada. Então, a gente precisa hoje saber, eu posso adotar isso, eu tenho que fazer alguma modificação. Então, assim, primeira pergunta, né, e que eu gostaria que o senhor tratasse um pouco mais, que foi um ponto muito questionado nessa primeira reunião, são referente aos conceitos. As pessoas, elas têm muita dificuldade com o conceito de teletrabalho, o conceito de home office e o teletrabalho na pandemia. As pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Isso. Não, Márcia, isso daí é a coisa mais importante. Você começou pelo começo. É isso, Márcia. É isso. E assim, o que a gente colocou foi principalmente assim, a primeira reunião, o primeiro especialista que vai vir aqui, ele vai falar de conceito. Sem eu saber o conceito, eu não tenho como desenvolver as coisas a partir dali. E aí, uma segunda questão, já vou deixar a segunda pergunta, no sentido de que, se o senhor entende que seria ideal fazer uma regulamentação, e aí por meio de uma portaria, um documento interno mais fácil dentro do Ministério da Economia, mais fácil de se mexer, porque se for por lei, a gente sabe a dificuldade. Agora, de repente, uma portaria interna seria mais fácil, ou se o ideal, como o senhor mesmo falou, e inclusive é o entendimento nosso da CNCOP, negociação coletiva, né? Porque cada um sabe onde o sapato aperta. Então, é muito mais fácil você negociar, porque, por exemplo, a gente conversou muito com o pessoal da área de TI, eles falando assim, mas eu é que sei da minha área, eu sei que lá no meu ambiente de trabalho eu já tenho um computador top, eu posso trabalhar, né, em casa. Agora, outras áreas não podem. Então, assim, essa negociação ali entre o trabalhador e a empresa, ela seria o ideal ou uma regulamentação? Então, esses dois pontos... Então, Marcia, ótimo. Então, é o seguinte, primeiro, conceito. Se nós formos utilizar o termo em inglês, já que a gente está usando home office, nós temos que usar o work from home, que é o trabalho de casa. Se a gente quiser usar a língua inglesa para identificar o teletrabalho feito em casa, que é o work from home. Então, esse daqui é o trabalho feito em casa. Este que não é o home office. O home office em inglês é o office, é o office dentro da casa, é o escritório dentro da casa que você colocou lá e que você pode usar, inclusive, para o trabalho ou para outras coisas. Então, o conceito é esse. Primeiro, nós precisamos atacar essa questão do conceito. Segundo, teletrabalho, como está lá na lei, meios telemáticos, é gênero. O work from home
é a espécie do gênero teletrabalho. Porque o trabalhador, como eu disse aqui, na zona rural, ele é um teletrabalhador. Só que ele não é o work from home. Ele não está trabalhando de casa, mas ele está usando meios telemáticos porque ele está usando o computador, que é o que a lei fala, que ele é um teletrabalhador, mas não de casa. Então, Márcia, é legal, sim, a gente começar a contextualizar para entender o conceito, colocar... quando você passa para o português, fica mais fácil a gente entender o que é o quê. O teletrabalho realmente ele é gênero. Você vê aqueles trabalhos em ilha, quando o sujeito trabalha nas ilhas específicas e está usando o computador, é teletrabalhador, não está trabalhando em casa. Mas naqueles trabalhos compartilhados, naqueles núcleos, é um outro tipo. Então, teletrabalho é gênero. Então, acho que essa coisa, Márcia, essa questão sua do conceito é absolutamente fundamental a gente primeiro conceituar. Aí a gente consegue avançar. E o segundo aspecto é esse que você acabou de falar. Se a gente está conversando com dirigentes sindicais, se os caras estão lá, é que você está sendo educado. Lógico, a gente está aqui num monte de gente, pode falar o que a gente... usar os termos que a gente quer usar. Mas, assim, está na frente dos dirigentes sindicais. Será que nós temos que chegar para esses caras e falar assim, escuta, tem o 611A lá, a 13466 na CLT, tudo. Olha lá, na 13467, que está lá aqui do princípio do negociado sobre o legislado. E no 611A fala que o teletrabalho está lá, ele prevalece o que a gente negociar, inclusive sobre a lei. Agora, os caras precisam se mexer. Ah, mas eu não quero, eu sou dirigente sindical, eu não quero negociar porque é mais fácil eu pôr os parlamentares para negociar para mim e fazer lei, porque aí na lei é legal, porque aí muitos dirigentes sindicais, eu sou um dirigente sindical, se eu pego um parlamentar, faz uma lei, eu ajudo lá, eu vou conseguir me reeleger. Então, o interesse é político, não de trabalho, tem que trabalhar. Trabalho, né? Tem que trabalhar. Vamos lá pegar um negociado sobre o legislado, agora que os sindicatos estão numa situação delicada. Olha o paradoxo, Márcia. A 13467 tirou a contribuição sindical obrigatória, colocou como voluntária, quebrou uma das pernas do sindicato, todos os sindicatos em geral, né? Aí o que acontece? A pandemia ressuscitou a importância do sindicato. Sabe por quê? Aqueles 16 milhões de acordo lá que foi feito no Ministério da Economia sobre a suspensão e interrupção, tem um monte de acordo coletivo lá, da convenção coletiva. Tem um monte de adendo da convenção coletiva que foram feitos por sindicatos que salvaram, literalmente, muitas empresas, muitas cooperativas, muitos trabalhadores. É o sindicato assumindo a negociação coletiva, o direito coletivo do trabalho, Márcia, assumindo o seu protagonismo, o sindicato assumindo o seu protagonismo nesse momento. Os caras precisam aproveitar isso aqui e falar assim, putz, manda para a negociação que a gente vai ter mais trabalho. Por outro lado, nós vamos identificar essa especificidade, não criar uma regra geral. Até na negociação é tão mais difícil e tão mais fácil você ir para a negociação, né, Márcia? E, na minha opinião, eu sinceramente, se eu tivesse uma oportunidade de estar com você numa reunião dessa, a gente com muito jeito, lógico, aí eu daria a seguinte sugestão, assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar uma negociação já, para a gente poder ver se a gente consegue resolver tudo pela negociação. E aí a gente dá um tempo antes de pensar em decreto, não sei o que, portaria, vamos para a negociação e forçar os caras, entendeu? E forçar os caras a pegar o 611A, negociado sobre o legislado. Ah, mas o sindicato está fraco. É uma maneira de você ficar forte. É negociar bem para você colocar associado lá dentro, sem ferir prática antissindical. É colocar os associados porque você negociou bem, tenho certeza que o teu sindicato enche de gente. Então, vamos lá, você vai prestar serviço, você vai mostrar que você pode, capitaliza, tem um custeio lá, você levanta essa grana justamente porque você negociou bem para os teus trabalhadores, ou para os empregadores, no caso aqui. Então, Márcia, eu iria por esse caminho, privilégio total, absoluto para o direito coletivo do trabalho, negociação coletiva, investir nisso e, por fim, fazer a catequese. A gente precisa ser padre Anchieta. Nós vamos ter que fazer a catequese. A gente vai ter que pegar... Agora é a hora de... vai ter que ter muito gogó. Na minha opinião, agora é absolutamente importante a pedagogia do teletrabalho. É mostrar os conceitos, essas questões, levantar essas questões, fazer esses contrapontos. A pedagogia do entendimento disso daqui, tudo que eu disse aqui, tanto para os sindicalistas quanto para o legislativo, para o parlamento. Fazer papers, documentos, artigos, para poder fazer a pedagogia, a catequese da construção da massa crítica para a gente poder avançar
nessa questão, porque é tudo novo, né? Ainda mais agora, é tudo novinho. O barro está mole ainda, né, Marcelo? O barro está mole. Então, na minha opinião, uma oportunidade maravilhosa para a gente mostrar um serviço muito legal e mostrar para o mundo que a gente pode resolver isso aqui de um outro jeito, não só de cima para baixo, vindo uma lei burra que trata todo mundo, trata os diferentes iguais, não obedece o princípio da isonomia. É uma coisa que a gente discute isso desde quando surgiu a 13467, né? A gente já falava disso, que o ideal é que o sindicato sempre se mostre e demonstre a sua importância. Lá atrás, quando eles queriam cobrar a contribuição, a gente já tratava disso, né, Ju? Então, a gente sempre falou disso. Quando o sindicato demonstra a sua importância, o trabalhador, ele vê a importância, ele vê que ele tem que contribuir porque ele está vendo ali uma necessidade, né? Exatamente isso, exatamente isso. Olha a oportunidade, Márcia, que você está falando, olha que oportunidade linda, maravilhosa, para mostrar serviços. Os caras ficam pensando em lei, em PE, para regular tudo de cima para baixo, só por conta do entendimento político. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem para poder resolver isso de um outro jeito. Então, dá para fazer. Agora, é o tal negócio, mas precisa trabalhar. Vai ter trampo aí. Vai ter que sustentar, vamos ter que ir para o enfrentamento, para o confronto. Mas isso faz parte da democracia, faz parte do confronto capital-trabalho. Ele só cresce assim, com confronto, inclusive, com embate forte. Isso aí faz parte. É que tem gente que não quer isso aí, né? Tem gente que quer ficar, vamos e assim, a gente vai ter 6 meses aí para sair com o trabalho pronto, até mais para frente a gente vai ver a possibilidade de convidá-lo para participar de uma das nossas reuniões, porque vai ser muito bom ouvi-lo. E muito bom que as centrais, os outros participantes também possam ouvi-lo. O governo também faz parte desse grupo. Não, Márcia, não tem também a advocacy de vocês também? A assessoria parlamentar é a tecnologia e distribuir paper, alimentar os caras, base parlamentar, para ir contaminando positivamente com essas informações, que a gente precisa inocular agora essas vacinas. Isso daqui que tem esse material aqui que eu coloquei aqui, são vacinas. São vacinas que a gente vai dando para os carinhas perceberem qual o caminho. Porque se você não dá nada, você sabe, você melhor do que eu, sabe como é que isso funciona. Se você não dá nada para o parlamentar, ele fica com a pior informação possível e vai na onda, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho de pedagogia forte agora. Papers, artigos, textos, em cima do legislativo, em cima dos sindicalistas. Eu acho que é isso aqui. É um processo de persuasão. Não é convencimento, é persuasão, que é muito mais difícil. Dá um trabalho do cão, mas é assim mesmo, tem que ser. Tem que ter o trabalho do cão para poder vingar a coisa. É assim que a gente vai conseguir mudar. Tá de parabéns. Você está na linha de frente, Márcia. Manda a brasa, fecha o corpo, manda a brasa e pode deixar. Põe maior fé em você, está na linha de frente. Muito bem. Obrigada pelos esclarecimentos. Repasso a palavra aí para a doutora Juscelia. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Excelente. Muito obrigada, doutor Pastore. Eu vou chamar a Gisele, que nós agora vamos para o encerramento. Nós estamos aí com o nosso superintendente, Renato Nobile. Gisele, é com você. Nossa, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. O Renato está ali com aquela carinha dele de... Grande Renato Nobile, hein? Grande Renato. Abraço, hein, Renato? Abraço para você. Eu imagino o Renato. Eu, que sou mais leiga no assunto, fiquei daqui só aproveitando a aula, tirando dúvida, né, Juscelia? Falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Foi muito legal, muito bacana. O doutor Pastore tem um jeito muito didático de falar e eu tenho certeza que essa é a opinião da grande maioria aqui no nosso chat também. Antes de eu passar a palavra, então, para o Renato, só lembrar, pessoal, mais uma vez, de vocês responderem a pesquisa de avaliação. O link está aqui no chat. No final dela, tem outro link para vocês informarem os dados que a gente precisa para a emissão do certificado, ok? Então, Renato, com você. Obrigado, Gi. Boa tarde, pessoal. A gente encerrando aí as duas etapas do encontro hoje de forma magnífica. Parabéns aí, Tânia, Juscelia, Bruno, Márcia, que fizeram as suas intervenções, as suas colocações, seus questionamentos. E doutor Eduardo Pastore, que alegria. Eu fiquei muito contente de ver. Fiquei muito contente de te rever, Renato.
Muito bom. Verdade. Fazia tempo que não nos víamos, mas a admiração nasceu quando eu cheguei na OCB. Você já estava integrado nos assuntos de construção do que veio chegar a ser a 12.690. Você já trabalhava nisso em colaboração, em cooperação com o sistema OCB, desde que eu cheguei na OCB em 2008. Tânia chegou no mesmo ano e Carla também. E essa admiração nasceu espontânea e ela sempre é renovada e reforçada. Parabéns. Obrigado, é recíproco, Renato. Obrigado. Eu vi um comentário aqui há pouco, acho que foi o Dr. Gilson Flores que trouxe aí. Você foi cirúrgico com a sua competência, com a sua habilidade, com a sua pedagogia, que você lembrou bem agora, no momento de usarmos muito a pedagogia numa catequese mesmo, usando os instrumentos, as ferramentas possíveis e imaginárias aí para fazermos todas essas defesas. É fantástico. Parabéns. Você trouxe aí um esclarecimento com muita didática, muita didática, um assunto extremamente sensível, extremamente importante, complexo que é. Como complexa está a situação nesse momento para nós, doutor Pastor. Você acompanha, e todos os colegas, falei isso pela manhã, e quem não estava pela manhã, eu renovo aqui um pouco da fala que eu fiz de manhã, essa complexidade que vivenciamos pela pandemia, sim, mas um momento de algumas adversidades que passamos no sistema. Aqui, em particular, especial, o sistema S, aí pegando o nosso S, o Sescop, a questão da mídia, estou aqui sendo questionado, porque a mídia vem batendo muito forte em cima do sistema S, notícias recentes de ontem, de hoje, aí, ajudando a ficar mais difícil a imagem do sistema, quando pega federações de outros sistemas S, mas aí entramos todos nesse mesmo balaio. Então, realmente é muito preocupante essa questão com a mídia, a questão de ações judiciais que estão aí a campo, escritórios de advocacia abordando cooperativos, vendendo uma tese aí de venda barata, mas que, se levada adiante aí essa tese que advinda motivada por uma decisão de turma do STJ lá em março com a indústria e reflexo em todo o sistema S, nós estamos fazendo a nossa parte. O presidente Márcio fez e está fazendo um diálogo com os presidentes das demais confederações do sistema S e a gente com várias linhas de frente atacando esse assunto que, por demais, sensível. E dentro do ambiente judiciário, estamos no momento aberta a sessão de julgamento da ADIM do Sescop, que nasceu lá há 19 anos atrás, estava parada dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela está em julgamento, pautada que foi, iniciou o julgamento segunda-feira e vai até segunda próxima, julgamento virtual também da ADIM do Sescop. Então, um momento extremamente delicado, todas as nossas linhas de frente trabalhando continuamente nos programas, projetos que temos de Sescop, de OCB, de CNCOP, mas a nossa dedicada atenção aí com todos vocês das unidades estaduais, juntos, fazendo esse trabalho não só de vigilância, mas o trabalho junto aí, no caso específico desse julgamento, junto aos 11 ministros do STF, no caso das ações judiciais, o trabalho junto de vocês com as lideranças das cooperativas que estão sendo aí, de certa forma, induzidas ou iludidas com essa tese que está sendo vendida aí barata por alguns escritórios de advocacia no Brasil todo. Então, é um momento super importante para a gente, super sensível, mas a gente tem falado muito, doutor Pastor, e que essa situação também nos levou a uma aproximação maior, não uma aproximação física, porque enquanto fazíamos um evento desse presencial em Brasília, teríamos 50, 40 pessoas, é verdade. 60,
Hoje nós tivemos 140, Concordo. agora no momento com 123. Então, essa possibilidade de dialogarmos mais proximamente com todas as organizações estaduais tem sido fantástica, tem sido importante. E as organizações com as cooperativas, porque essa temática específica agora diz respeito plenamente, não só ao nosso sistema, mas à aplicação de todas as cooperativas. Então, a gente está muito motivado a levar adiante com firmeza, com determinação, nos adaptando às condições reais que somos submetidos aí pela questão da pandemia, que muito bem colocada pelo Pastore, mas a gente, nessa firmeza e nessa dedicação, que o sistema é fundamental para o bom desenvolvimento do país. Então, a gente agradece mais uma vez, em nome de todo o Sistema Nacional, a cada uma das organizações estaduais, das unidades estaduais que, irmanadas conosco, estamos atendendo, como a Tânia falou e a Carla falou de manhã, em geração de valor, agregação de valor para a cooperativa. A Tânia usou o termo, os resultados positivos para as cooperativas. E é isso que é a nossa missão, é nós darmos condições cada vez melhores nas defesas, nas representações e no desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Então, parabéns. Obrigado de coração. Muito bom te ver mais uma vez, pastor. Obrigado, Bernardo. Eu também fiquei feliz de ver. Muito bom, muito bom. E nosso time todo da Unidade Nacional e a todos vocês, colegas dirigentes das unidades estaduais. Parabéns. Vamos junto. Vamos firmes juntos. Obrigado. Valeu, Gi. Obrigado. Obrigada, Renato. Reforço aqui o agradecimento, então, a todo mundo que permaneceu com a gente até agora, ao doutor Eduardo Pastore, pelas explanações. Juscelia e sua equipe, muito obrigada também. Reforço aqui a questão da pesquisa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem entrar em contato com a nossa equipe por e-mail e o pessoal te orienta a respeito dos materiais que a gente disponibilizou de manhã também. Tudo isso a nossa equipe está à disposição. Eu fico por aqui, agradeço a todos e espero que a gente se encontre em breve em mais uma oportunidade dessa no nosso Encontro COP. Boa tarde. Muito bom, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado a todos. Viu? Obrigado. Célia, valeu. Valeu. Tchau. Obrigado. Bom final de dia para todos. Valeu. Valeu, Brunão. E Marcelo. Gente, valeu. Beijo grande. Valeu, Tânia. Tchau, tchau. Oi, chefe. Menina, não consigo abrir aqui, não.